Olá, alunos do sétimo ano, Escola Clotilde, tudo bom com vocês? Me chamo Mixon, sou professor de Educação Física para mais uma aula. E vamos lá, né, pessoal? Vamos seguir aí a nossa jornada sobre futebol. Esse mês a gente fala só sobre futebol, a gente já falou sobre futebol, eu acho bem legal, vocês já puderam me conhecer, né? Sabem que eu gosto muito de falar sobre história de futebol, história. Aliás, de todos os conteúdos que eu trabalho, eu gosto muito de aprofundar sobre a história, né? Saber como se originou para passar para vocês e vocês também conhecerem. Sou bastante curioso em relação a essas questões de como se originou alguma coisa. A gente já falou sobre futebol, uma aula bem extensa, onde a gente falou sobre tudo. Semana passada a gente falou sobre futsal. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é sobre o futebol nas Paralimpíadas. Esse ano a gente teve Olimpíadas e pós as Olimpíadas nós tivemos a Paralimpíadas, tá certo? Paralimpíadas, o que que é Paralimpíadas? É aquela Olimpíadas voltada a pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Ou seja, quais são elas? É uma pessoa que não tem um membro superior, ou seja, não tem uma perna, um braço, não tem uma perna, um braço, ou não tem movimentos nas pernas ou nos braços, uma pessoa que não tenha a visão completa, ou é totalmente cego, uma pessoa que tem alguma deficiência mental, ou alguma coisa do tipo. Então, são pessoas que praticam a Paralimpíada. A Paralimpíadas é voltada para pessoas, é uma Olimpíadas voltada para pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência no caso. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o futebol na Paralimpíadas. Futebol que para nós na Paralimpíadas traz muitas alegrias, né? O futebol para cego tem em 5 participações, tem 5 títulos, 5 medalhas de ouro. Já o futebol de sete tem 2 bronzes e uma prata. Então, o futebol traz muitas alegrias para nós, né? Em relação às Paralimpíadas que vocês irão conhecer. É um tema que eu gosto muito. Eu sou especialista em diversidade humana, né? Então, gosto muito de esportes paralímpicos, a questão da inclusão social. Então, vou apresentar para vocês o futebol nas Paralimpíadas. Vocês vão ver que é bem legal. E vou deixar também imagens e anexos para vocês, para que vocês assistam uma partida de futebol paralímpico para cegos, pessoas cegas, e também vou deixar uma partida de futebol de sete para vocês, para que vocês assistam aí uma partida de futebol de sete, para que vocês entendam, né? E nós vamos, professor, futebol de sete para cego, beleza, a gente assistiu na Paralimpíadas. Futebol de sete não teve. Realmente o futebol de sete parou. As últimas Olimpíadas foi a do Rio. Não tem perspectiva de volta. Isso eu vou trazer para vocês nessa aula. E o futebol de sete é exclusivo para pessoas com deficiência mental, com algum tipo de deficiência mental. Vocês vão conhecer aqui agora. O futebol paralímpico consiste na adaptação do futebol regular, né? Esse futebol vai, entre aspas, normal, que a gente assiste aí na televisão, né? Então, consiste em um futebol regular para atletas com alguma deficiência. Aí traz uma adaptação de regras, né? Do futebol tradicional para o futebol com deficiência. Esse desporto, esses desportos são jogados normalmente usando regras da FIFA, do futebol tradicional, com modificações específicas para cada modalidade, quanto ao terreno de jogo, equipamento, número de atletas e outras regras necessárias para tornar o jogo adequado e adaptado para os atletas com deficiência. Temos duas versões do futebol na Paralimpíadas. Temos o futebol de 5 para atletas exclusivos com deficiência visual. Essa deficiência visual, o atleta é, pode ter algum tipo de deficiência, ele pode enxergar alguma coisinha, ou ele pode ser cego por completo. Então, tem esses níveis de deficiência visual que eles adaptam para o esporte, mas todo mundo joga com a venda, tá certo? Para que se torne igual. E temos o futebol de 7, que foi jogado até 2016, que é para atletas com algum tipo de paralisia cerebral ou uma deficiência cerebral, no caso, certo? Vamos conhecer cada um deles. O futebol de 5 foi medalhista de ouro esse ano, né? O futebol de 5 é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. É o quê? Ele é totalmente cego, ou ele tem alguma deficiência na visão. Ele enxerga um vulto ou alguma coisinha ali que ele enxerga, já entra dentro do quadro
de deficiência visual, ele tem a possibilidade de participar. Mas aí, para que se torne todos iguais, todos jogam com uma venda nos olhos, tá certo? Só o goleiro que joga, né, que ele não tem nenhum problema de visão, né? Ele é um atleta ali que ele é o único que não tem problema de visão, porque ele serve como orientador e também para, logicamente, defender as bolas que vêm, né? As partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, que mede 20 por 40, padrões de futsal, e tem barreiras laterais. Para quê? Para que a bola não pare tanto, para que o jogo se torne um pouco mais dinâmico. Porque já são atletas com deficiência visual e não enxergam nada. E aí a bola parar toda hora, aí fica complicado para eles, né? Então, para tornar o jogo mais dinâmico e não parar tanto. Mas desde os Jogos Paralímpicos de 2000, desde os Jogos das Paralimpíadas de 2004, também tem sido praticado em campos de grama sintética. Então, já foi adaptado da quadra de futsal para a grama sintética. Acaba se tornando melhor porque tem muitas quedas, eles se trombam muito e a grama sintética amortece um pouco mais. O goleiro é o único que tem a visão total e não pode ter praticado nenhuma competição oficial pela FIFA nos últimos 5 anos. Ou seja, se um goleiro do futebol de campo ou do futsal quiser jogar para as Olimpíadas, ele tem que ficar sem disputar uma competição da FIFA durante 5 anos. Aí ele vai ter o direito de participar de alguma competição algum dos Jogos Paralímpicos, no caso, né? Ah, junto às linhas laterais são colocadas barreiras, né, ou bandas que impedem que a bola saia do campo, como eu falei, para que não tenha tantas saídas de bola, porque como eles já são deficientes visuais, precisa da orientação. Então, as barreiras, além de limitar o espaço para eles, eles se escoram muito nas barreiras, né, para ter esse limite de área, de saber o limite da quadra, também para a bola não sair, mas a bola sai na linha de fundo. Na linha de fundo, como é menor, mede 20 metros, tem um orientador que fica sempre ali na linha de fundo, além do goleiro que dá essa orientação. Então, se a bola sair, tem um escanteio, professor? Tem sim, tem um escanteio, a bola é parada e eles têm um jeitinho adaptado ali de cobrar o escanteio. E nas linhas laterais já não dá para o orientador ficar orientando, porque já são 40 metros e aí ele vai se cansar se ele correr o jogo todo. Mas na linha lateral, em uma das linhas laterais, tem o treinador que acaba dando um grito e orientando e tudo mais, né? O treinador fica de um lado da quadra e o outro treinador do outro time fica do outro lado da quadra, no caso, né? Cada time é formado por 5 jogadores, um goleiro, uma visão total e 4 de linha totalmente vendados. É igual o futsal, né? 4 na linha e um goleiro. Diferentemente de um estádio convencional, uma quadra de futsal convencional, as partidas de futebol de 5 são bem silenciosas, em locais sem eco. Por quê? Porque a bola tem um guizo, que faz ali um barulhinho de chocalho, e aí eles precisam de silêncio total para poder escutar o momento que essa bola tá próxima a eles, né? Então eles precisam escutar muito bem essa bola. O jogo tem 2 tempos de 20 minutos, com intervalo de 10 entre esses tempos, né? O primeiro tempo de 20, para dar um intervalo de 10, tem mais um tempo, o segundo tempo de 20. Eles poderem descansar também, porque o jogo é muito corrido. As substituições são ilimitadas, eles entram e saem a hora que quiserem, né? A hora que o treinador achar necessário, mas nas paradas, diferente do futsal, que não para, né? O jogador só sai, pega na mão do outro e entra o outro, né? Entra e sai o tempo inteiro. Nas substituições é dado uma parada, porque como eles não enxergam, uma pessoa tem que entrar, segurar na mão, tirar eles, e aí o outro entra, segurando na mão também, e aí é colocado no local ali, estratégico de jogo, porque apesar de ser um jogo que com deficientes visuais, tem a sua estratégia e tem a sua tática também. Mas nas substituições é dado uma parada para modificação também, tá bom? A bola tem um guizo, como eu falei, interno, que emite um som para que os atletas consigam localizar essa bola, né? Ela tem um som de chocalho. Eu tenho uma matéria do Globoesporte.com que eu vou enviar em anexo para vocês, além dos jogos, que tem um barulhinho da bola. Então vocês conseguem ver, ouvir o som da bola, além de outras regras que eu vou mandar para vocês. A torcida só pode se manifestar na hora do gol. E aí não tem como, né? A explosão é maior, mas após o gol o juiz apita ali para fazer silêncio, todo mundo fazer silêncio.
Os jogadores usam uma venda nos olhos e se tocá-la, no momento que o jogador está jogando, se ele botar a mão na venda do outro jogador, é falta. Né? Aí tem que arrumar tudo. Com 5 infrações, o atleta é expulso de campo e pode ser substituído por outro atleta. O mesmo atleta, se fizer 5 faltas, não tem um cartão amarelo, um vermelho. É medido o número de faltas, se ele fizer 5 faltas, ele é expulso de jogo naturalmente. Mas é difícil, vocês vão assistir um jogo que é muito difícil, o atleta ser expulso, é muito complicado. É bem um jogo bem limpo na regra do jogo, né? Ainda um guia, cada equipe tem um guia, tem uma foto aqui, ó, que eu deixei esse meu mouse aparecer para vocês, ó, vou colocar bem em cima. Ó, esse aqui é o guia. Ele fica batendo palma e chamando o tempo inteiro, gritando o tempo inteiro os jogadores. Ele faz um grito assim, voe, voe. E aí os jogadores têm essa percepção de onde ele fica gritando para saber onde é o gol que eles têm que fazer, onde é a trave que eles têm que fazer o gol, onde é o campo adversário para eles poderem ir. Então, ele serve como um orientador para chamar os jogadores para ir para o campo adversário. Ele diz onde os jogadores devem se posicionar em campo e para onde deve chutar. Ele chama o nome do jogador e diz direita, esquerda, então posiciona os jogadores, né, ali, né? E quando a bola está rolando, ele evita falar muito, porque eles precisam se concentrar para escutar a bola. O técnico e o goleiro também auxiliam, né, em quadra nessa questão de orientação, para posicionar os jogadores em quadra. A participação do futebol de 5 nos Jogos Paralímpicos aconteceu pela primeira vez desde a Paralimpíadas de Atenas, em 2004. O Brasil possui desde então 5 medalhas de ouro, nunca perdendo um jogo sequer na Paralimpíadas. Então, o Brasil, desde 2004, conquistou todas as Paralimpíadas. O Brasil, inclusive, conquistou essa desse ano, agora há pouco, no início do mês, conquistou a medalha de ouro. Além dos títulos, a equipe verde e amarela foi a primeira a marcar um gol na Paralimpíadas. O autor do feito foi o atleta Nilson Silva, que falecido em 2012. O Brasil do futebol de 5, aliás, ele não perdeu, ele dificilmente ele perde um jogo. No Mundial, ele tem aí 3 derrotas ao todo. Então, o Brasil também já vem acumulando vários títulos mundiais também, várias Copas Sul-Americanas e tudo mais. Então, é o grande favorito de todas as competições. O futebol de 5, a gente tem aí registros que foi originário no Brasil, né? Como o futebol é a paixão nacional aqui no nosso país, então não tinha como não ser de origem brasileira. Vamos falar sobre futebol de 7 agora. Futebol de 7, logicamente, são 6 na linha e um no gol, né? Futebol de 7 tem sido realizado nos Jogos Paralímpicos desde as Olimpíadas de Verão, que é a mesma Paralimpíadas, né? Desde as Olimpíadas de Verão de 84, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nos Jogos Paralímpicos de Verão de 84 foram realizadas 2 competições, uma para homens em cadeiras de rodas e outra para é, atletas com paralisia cerebral. Pessoal, tanto o jogo futebol de 5 como o futebol de 7 é praticado só para homens. Ainda não temos mulheres como praticantes, tá certo? Os jogos, temos também o futebol, mas não está no quadro paralímpico, tá certo? Temos também o futebol para amputados, que joga com moletas. Também só é exclusivo para homens, ainda não temos o futebol para mulheres. Na verdade, não é exclusivo, é porque não tem o público necessário para a realização do jogo. Em ambos os eventos, o esporte foi disputado somente para homens, e não tem o público, né? O futebol de 7 é praticado para atletas com alguma paralisia cerebral, ou com algum registro de paralisia, algum laudo de paralisia cerebral, né? Algum problema, alguma deficiência cerebral, no caso, decorrente de sequela de traumatismo craniano encefálico, ou de acidente vascular cerebral, ou qualquer uma outra deficiência, né? Que tenha laudo comprovado, tá certo? Aí pratica o futebol de 7. As regras são as mesmas praticadas pela FIFA, né, pelo futebol tradicional, mas com algumas adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisia Cerebral. Né? O campo tem o máximo 75 por 55 metros, com baliza de 5 metros para 2 metros, ou seja, tem 5 por 2 de altura.
A marca do pênalti fica na medida de 9,20 m, no centro da linha do gol. Então tem um pênaltizinho, é um campo society que tem um pênalti, né? Cada time tem 7 jogadores de linha, 7 jogadores incluindo o goleiro, e 5 reservas. São 6 na linha e um no gol. A partida dura 60 minutos ao todo, divididos em 2 tempos de 30, com intervalo de 10 minutos, ou seja, o primeiro tempo 30 minutos, o intervalinho de 10 e o segundo tempo 30 minutos. Não existe regra de impedimento, e para a cobrança lateral pode ser feita com apenas uma das mãos rolando pelo chão. Ou seja, não precisa o lateral ser assim. Pode ser rolando a bola com a mão. Certo? Como se fosse uma saída de goleiro, para quem conhece futebol. O triste fim do esporte, o futebol de 7. Na verdade, ele teve um fim temporário. Em 2015, o Comitê Paralímpico Internacional anunciou que o futebol de 7 seria removido dos Jogos Paralímpicos pela primeira vez na sua história desde 84, deixando de ser disputado nas Olimpíadas de Tóquio, o que aconteceu esse ano, em 2021. A modalidade segue fora para 2024. O futebol de 7 ganhou 3 medalhas, o nosso, brasileiro. 2 de bronze em Sydney 2000 e no Rio de Janeiro em 2016, a penúltima Olimpíada. E uma de prata nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Então é triste você ter um esporte que abraça a galera com deficiência cerebral, e aí você acaba com esse esporte, simplesmente acaba e deixa essa galera sem um esporte de inclusão, tendo que procurar outros esportes para praticar. Então é triste. Isso e nem é um investimento tão grande. Basta fazer ali uma quadra society ali de limitações mais baixas, uma arquibancadazinha móvel, não precisa nem de uma. No Rio de Janeiro mesmo, não foi nenhum investimento muito grande. Aproveitou uma área que era do espaço do esporte olímpico, então de um dos esportes olímpicos ali. Parece que era do hóquei na grama. Então foi aproveitado esse esporte por a prática do futebol de 7. Então nem gastou tanto para que fosse realizado. Mas enfim, a organização o Comitê Olímpico acha que tem que acabar, então a gente somos meros coadjuvantes nessa história, né? Mas é um esporte bem legal que abraça. A questão do esporte, a principal lição que o esporte nos traz é de abraçar todos por iguais, né? E aqui, no caso, o Comitê Olímpico foi excluir, né, essa galera com deficiência. É uma pena, é triste. Então, vamos lá, pessoal, a importância da inclusão nos esportes paralímpicos. O principal objetivo dos esportes paralímpicos é a inclusão social, a valorização do esportista, com deficiência enquanto atleta, destacando apenas sua atuação como competidor, independente do seu biotipo e da sua deficiência. O movimento paralímpico vem conquistando a atenção e o respeito de milhares de pessoas pelo mundo por conta dessa inclusão. Quem é o principal é diferente, a Paralimpíadas é diferente das Olimpíadas. As Olimpíadas, o que manda é o comercial, é o dinheiro, quanto o atleta ganha, em comerciais, em medalha e tudo mais. Na Paralimpíadas, não importa a medalha. E se você ganhar medalha, se o atleta paralímpico ganha uma medalha, logicamente que ele fica feliz, marcou a sua presença. Mas o que importa para o atleta paralímpico é que ele seja sempre o destaque principal da Paralimpíadas e não comercial. É tanto que nosso comitê paralímpico, eu até assisti a Paralimpíadas por completo, eu gosto muito de assistir, também assisti as Olimpíadas, não tinha um fornecedor de material esportivo. Eu achei bem interessante essa parte. Quem foi o protagonista, o principal, o ator principal da Paralimpíadas foram os atletas. Isso foi muito legal nessa Paralimpíadas de Tóquio. O principal destaque foram os atletas. Tivemos ali um ouro meio que incontestável no arremesso de peso, mas o principal destaque foi os atletas, principalmente os atletas. Então, esse é o objetivo da Paralimpíadas, destacar a performance dos atletas, e não a deficiência, e não a desigualdade, e não os patrocínios, e sim o atleta, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, para nossas atividades. Quero lembrar vocês o seguinte, pessoal. Está aparecendo na minha devolutiva de atletas, ó. Está aparecendo nas minhas devolutivas de atividades apenas as atividades entregues de Edson, de Yasmin e de Iago. Então,
tem muitas atividades que estão aparecendo lá sem anexo. E façam as devolutivas pelo meu WhatsApp, por favor, porque o Google Sala de Aula está dando sempre um probleminha. Então, quem entregar por lá, entrega. Mas também faça a entrega pelo meu contato WhatsApp também, tá bom, pessoal? Para garantir tua nota, tá certo? Porque aparece muita coisa em anexo, tá dando um probleminha, parece que vocês não entregam, enfim. Então, entrega pelo meu WhatsApp. Quer entregar por lá? Entrega pelo Google Sala de Aula, mas está dando problema. Faz as evolutivas pelo meu contato de WhatsApp. E qualquer dúvida, pode enviar a dúvida aí que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que é o futebol paralímpico e em que consiste? Então, volta lá no primeiro slide que está lá. É mais ou menos o que é o futebol paralímpico e em que consiste o futebol paralímpico para as Paralimpíadas, tá certo? Até as Olimpíadas do Rio 2016, o futebol tinha duas versões. Quantas versões? Né? Então, você vai colocar duas versões. E quais são elas? Acabamos de falar. Futebol de e futebol de, certo? O futebol de 5 é exclusivo para que público? E qual é o único jogador que pode jogar, sendo que o mesmo jogador não tenha comprovada nenhuma deficiência? Então, só voltar no futebol de 5. O futebol de 5 é jogado para que público? Então, olha lá, o pessoal que tem deficiência de, tá certo? E o único jogador que pode jogar sem deficiência nenhuma, qual é? Então, diga aí pra gente. A número 4, quando começou a ser praticado nas Paralimpíadas o futebol de 5? Você vai colocar lá. O futebol de 7 é exclusivo para que público? E a partir de que ano começou a ser praticado nas Olimpíadas? Você vai colocar também. Número 6. Sabemos que o futebol de 5 não existe arremesso lateral, por conta da sua quadra de jogo ter placas laterais que impedem a saída de bola. Mas o futebol de 7 já existe cobrança lateral. Diga como é cobrado o arremesso lateral no futebol de 7, certo? Ele não é assim, tá? Como o futebol tradicional. Diga como é que ele é jogado o lateral. Eu vou mandar um videozinho também explicando essas regras para vocês. Então, pessoal, tá aí 6 questões para hoje. Qualquer dúvida pode enviar aí no meu contato de WhatsApp. Eu prefiro que vocês enviem a foto das atividades de vocês pelo meu contato de WhatsApp. Então, não enviem pelo Google Sala de Aula que está dando um probleminha, tá bom? Se você quer enviar, tranquilo, mas envia também no meu WhatsApp, tá certo? Mas agradeço, deixo um abração para todos vocês aí, tá bom? Desejo a todos saúde, paz e tranquilidade. Se Deus quiser, a gente vai estar se conhecendo pelas notícias que vêm acontecendo, pelas reuniões que a gente vem tendo. Possivelmente no mês que vem a gente estará de volta. Então, a gente irá se conhecer, que a gente não se conhece pessoalmente. Então, pessoal, abração forte para vocês. Fiquem todos com Deus aí. E até a próxima aula. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, entra aí em contato, certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Valeu. Tchau, tchau.